Porque o Halloween Kills acaba com aquela galera toda da cidade linchando o Michael Myers. Grandes personagens como a velha do ferro de passar, o homem de pijama e tora de madeira, o cara vestido de raposa, eu nem lembro mais. Acho que é de tigre. De tigre, o cara vestido de tigre. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo, essa é a Karina. E o filme da vez é Halloween, Espero que Acabe, do original Halloween Ends, lançado agora em 2022. O filme foi dirigido por David Gordon Green, que dirigiu os últimos 2 filmes da franquia, e ele também coescreveu o roteiro, junto com mais outras 3 pessoas. O filme estrela Jamie Lee Curtis como a Laurie Strode, muito provavelmente pela última vez, e a Andi Matichak como a neta dela, e um cara chamado Rohan Campbell. Também daria pra falar que estrela o James Jude Courtney como Michael Myers de novo, mas acho que estrelar é um pouco difícil, porque ele quase não tá no filme. E chegamos em Halloween Ends, o filme final que ninguém pediu, da trilogia que ninguém pediu. O Halloween 2018 foi um filme muito bom, que foi um exemplo bem legal de como revitalizar uma franquia, e que foi o primeiro de uma série de filmes desse tipo que vieram depois. E aí o Halloween Kills, ano passado, foi um filme que dividiu opiniões, pelo tanto que ele é absurdo e estúpido. A gente, pelo menos, quando lembra dele, lembra mais pelo meme do que como se ele fosse algo sério mesmo. Enfim, Halloween Kills já tinha sido um balde de água fria na franquia, apesar de muita gente ter curtido ele. Então veio o Halloween Ends, que poderia ter revitalizado a parada, mostrado que o Halloween Kills era só um fillerzinho desnecessário, mas não. Ele chegou pra chutar cachorro morto e mostrar que Halloween bom é Halloween sem continuação. Já vou deixar claro aqui que eu não odiei esse filme como todo mundo na internet parece ter odiado. Foi uma experiência, na verdade, bem engraçada pra gente, porque o filme é muito bizarro. Odiando ele ou não, tem que admitir que é um filme ousado pra cacete. Porque os caras pegaram não só uma franquia muito querida por todo mundo, mas era o final de uma trilogia, um filme muito esperado por todo mundo, e fizeram uma coisa completamente fora da curva. É uma mistura de Carta de Amor com um dedo do meio pra toda a franquia Halloween esse filme. Ele tem uma trama muito confusa que não faz sentido nenhum nem consigo mesmo e nem com os filmes anteriores. Eu acho surreal como a Blumhouse meteu tanto dinheiro nesse filme e deixou ele ser do jeito que é, sabe? Porque ele é zero um filme de produtor. Não tem cara de filme que alguém virou e falou, cara, isso não é uma boa ideia, tira isso, coloca mais Michael Myers. Eu não sei se eu gostei ou não gostei desse filme, provavelmente um pouco dos dois ali, mas uma coisa é certa, ele ter sido feito do jeito que foi feito foi impressionante. Cara, eu juro que eu não entendo, porque tem toda aquela história de que originalmente eram pra ser 2 filmes, e aí obrigaram ele a fazer 3, e eu fui perguntando qual será o filme que ele enfiou ali, tipo, pra acrescentar. Foi o Kills ou foi o Halloween Ends? Eu não consigo entender essa lógica. Eu tenho uma teoria que o Kills foi o filme enfiado ali, mas isso a gente vai ter que discutir só quando a gente entrar na spoiler zone mais pro fim do vídeo. Antes da gente chegar lá, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Halloween Ends, por que vocês odiaram esse filme, e deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então considere virar membro. Quando você é membro do canal, você ganha conteúdo exclusivo, tipo o Sr. Presos e Cthulhu lendo comentários para membros, ou spoilers de vídeos que a gente vai fazer. Eu tô sempre postando nosso cronograma para os membros verem. Além de poder participar de umas enquetes escolhendo filmes que a gente vai falar aqui no canal. Então se você curte aqui o canal, seja membro da Trecheira. Lembrando que o sorteio do Tabuleiro Ouija já tá no ar lá no nosso Instagram, tá? Então se você quiser ganhar esse belíssimo espécime pra contatar um ente morto, uma entidade ou o que você quiser, segue a gente lá no Instagram, que as regrinhas estão todas lá. Você tava com isso aí o tempo todo? Eu ando com ele pra todos os lugares. Então vamos à trama. Ou vamos tentar ir pra trama sem muito spoiler, o que pode ser um pouco difícil nesse filme. Halloween Ends se passa 4 anos depois do Kills. O Michael Myers matou metade da cidade e desapareceu, e a Laurie Strode decidiu que foda-se, ela vai viver a vida dela normalmente e vai escrever um livro. Só tem ela e a neta agora, porque, felizmente pra Judy Greer, a filha da Laurie morreu no final do último filme. Isso não faz muita diferença na real, ela mal é mencionada nesse. Mas o que acontece é que mesmo o Michael Myers tendo dado um perdido na galera,
a presença do mal dele continua assombrando Haddonfield. E aí surge essa figura do Corey, um jovem que matou sem querer uma criança no Halloween de 2019 e é excluído e maltratado por todo mundo da comunidade. Ele começa a namorar a Allison, a neta da Laurie, mas a Laurie desconfia que ele seja mal intencionado de alguma maneira. É quase uma comédia romântica? Eu não sei, esse filme é estranho. Eu acho que o maior elefante da sala nesse filme não é o roteiro bizarro, não é a trama que entra em conflito com os outros filmes, nem é a participação reduzida do Michael Myers. O maior elefante na sala pra mim é o quanto esse filme pegou emprestado do Halloween do Rob Zombie. Primeiro que ele é outro filme que passa essa impressão de que ele tenta explicar de onde vem a origem do mal que assombra Haddonfield. E aí todo mundo na cidade é caricato e babaca pra cacete, igual um filme do Rob Zombie. Mas o que me pegou mesmo foi a predominância de rock na trilha sonora. O que pode ser uma coisa positiva se for bem ambientado, mas o tempo todo tem essa rádio tocando rock na trilha sonora e o DJ é um cara com um visual meio anos 70, estilo personagem de Rob Zombie, é babaca também, pra variar. E aí os jovens vão pra uma festa de Halloween e tá tocando Dead Kennedys. Banda punk anos 80, muito legal, eu gosto de Dead Kennedys. Mas sabe quantas baladas de jovem em 2022 estão tocando Dead Kennedys? Nenhuma! Isso não existe! Mas o roteiro desse filme é uma zona simplesmente porque ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe se ele quer dar continuidade à história da Laurie Strode e do Michael Myers ou se ele quer criar algo novo. Ele acaba ficando no meio termo, tenta fazer os dois e acaba não fazendo nada direito. Mas o mais bizarro é que esse filme não aproveita nenhum personagem que veio dos outros dois filmes. O policial, por exemplo, que foi um protagonista nos últimos filmes e serve de interesse amoroso pra Laurie, não faz nada. Ele tem tipo umas 3 cenas e mal encontrar assassino ele encontra. E aí tem a Lindsay, que é a menina lá do primeiro filme e que é a única sobrevivente do Comitê de Aposentados Caçadores de Assassinos de Halloween Kills. E nesse filme, ela aparece em uma cena jogando um tarô ali que se você piscar, você não percebe nem que é ela. Até outros personagens, tipo o xerife dos outros dois filmes, que tem um chapelão de cowboy, o nome dele aparece nos créditos iniciais, mas ele aparece em uma cena, no final, tem uma fala, sei lá. E aí tem um monte de personagem que não é aproveitado e os personagens que estão fazendo alguma coisa no filme, eles zoam tanto com eles a ponto de você não gostar mais de ninguém ali. A gente vai falar dos protagonistas na spoiler zone depois. Por enquanto vamos focar nessa coisa de como todo mundo nessa cidade é escroto. Porque o começo tem essa coisa até legal, assim, do Michael Myers virar literalmente o bicho papão de Haddonfield. Como ele desapareceu, a história dele não teve fim, tudo de mal que acontece na cidade a galera coloca a culpa no Michael Myers. Só que depois de uma montagem inicial ali no começo que estabelece isso, ninguém no filme mais demonstra essa paranoia de Michael Myers. Nem a Laurie Strode, que já parece que esqueceu que ele existiu. O que a galera demonstra o filme todo é um ódio muito gratuito à Laurie Strode. Chega a ficar caricato até. Tem uma cena que ela tá andando na rua feliz, e aí do nada aparece uma mulher aleatória que a gente nunca viu antes e começa a xingar a Laurie. Pô, e ela acabou de dar uma flertada. Ela saca aquele risinho de flerte, sabe? Quando você recebe mensagem no zap, aí você fica tipo... Tadinha, não tem 1 minuto de paz essa mulher. E aí tem o Corey, que é o outro protagonista. Ele vai numa balada e ele usa uma máscara porque ele tem medo de ser reconhecido, já que a cidade toda marcou ele como o cara que matou a criança. E aí ele fica confiante e tira a máscara e não dá nem 2 minutos, aparece a mulher que é a mãe da criança que ele matou e começa a xingar ele ali no lugar mesmo, no momento. É tudo tão forçado e tão imediato, essas interações, que dá a impressão de que se você tá andando em Haddonfield e você tá feliz, a cidade identifica isso e fala, a gente tem que cortar o barato desse cara. E ela manda um transeunte teleguiado atrás de você pra te chamar de bosta e acabar com o seu dia. E é bizarro como todo mundo é desagradável. A criança no começo do filme é insuportável e é aquele clássico personagem criança que começa a humilhar o cara que acho que nenhuma criança daquela idade falou assim com ninguém na vida. Talvez a Larissa Manoela em Carrossel. Aí tem o grupo de jovens do colégio que anda todo mundo num conversível. E aí quando eles apareceram a gente logo falou, olha só, o grupo de jovens que vai fazer bullying com o protagonista. E não deu outro, eles eram babacas também. E aí o DJ do rádio, babaca. O médico, babaca. Mulher aleatória que viu a Laurie Strode na rua, babaca. A mãe do protagonista, babaca também.
Com a quantidade de gente escrota em Haddonfield, Michael Myers se torna uma esperança e a gente torce pra ele matar geral mesmo. Mesmo com essa zona toda, eu acho que o filme tem os méritos ali que sempre tem. A fotografia é boa, a trilha sonora, de novo, é do John Carpenter, isso pelo menos é sempre garantido de ser bom também. Na verdade, tem uma cena com trilha sonora que é uma parada que eu sempre acho meio brega, que é quando a Allison chega na casa lá onde tem um piano velho e ela toca 3 notas no piano que são notas de uma das faixas do Halloween original. Aí eu falei, não, ela tá tocando a trilha sonora do filme. Referência! A direção do David Gordon Green tem uns momentos que são ok. Tem umas coisas meio óbvias ali, tipo a primeira cena que mostra a casa dessa família, coloca um contra-plongé ali mostrando como a escada é muito alta. Na hora a gente vê e pensa, ok, vai cair alguém dessa escada. Não dá 10 minutos de filme já o moleque cai lá e morre. Essa cena de introdução, inclusive, a gente riu, mas assim, a gente riu muito, cara. E ele meio que continua naquela estratégia do Halloween de 2018 de repetir planos do filme clássico. Aí tem uma cena que o personagem é assassinado e tem um plano dele caído no chão, bem Michael Myers. Tem uma outra cena da Laurie Strode olhando da janela e aí vendo o Michael Myers, só que é outro personagem, na verdade ela tá vendo o Corey, e por aí vai. Tem alguns elementos do filme original que ele repete aqui, tipo, no filme original a Laurie ataca o Michael Myers com uma agulha de tricô, e isso é repetido aqui de um jeito mais agressivo. Mas tem uma dessas referências que não faz sentido pra mim, que é, eles colocaram os personagens assistindo o The Thing do John Carpenter na TV. O que é uma referência bonitinha ali, porque no Halloween de 78 os personagens estão assistindo The Thing dos anos 50 na TV, então faz esse paralelo aí. Só que aí isso cria um paradoxo, isso estabelece que na linha do tempo de Halloween o John Carpenter existe e tá fazendo filme. Só que o John Carpenter coescreveu e dirigiu o primeiro filme do Halloween, então isso quer dizer que nesse universo, nessa linha do tempo de Halloween, em 1978, quando o Michael Myers estava matando umas babá lá em Illinois, o John Carpenter estava dirigindo um filme sobre o Michael Myers matando umas babá, só que ele estava na Califórnia. Na real, o Halloween de 1978 foi gravado em maio. Então, no universo de Halloween, o diretor John Carpenter preveu aleatoriamente que um cara chamado Michael Myers ia chegar num lugar e matar várias babá. Na verdade, isso aqui tudo eu tô falando de piada, obviamente, mas se o filme fosse isso, sobre o John Carpenter existir no universo de Halloween e prever os crimes, eu acho que seria tão mais interessante e mais bizarro. Acho que o pior desse filme, na real, é que ele não é nem um slasher muito interessante. Ele até tem algumas mortes, mas a maioria delas é insignificante. Tem uma morte legal do DJ, que tem um lance de cortar a língua dele ficar rodando no LP ali, que eu achei bem maneiro. Mas o resto é só meio genérico, uma direção que não mostra muita coisa e nem prioriza muito efeito especial. Tem todo o potencial desperdiçado do grupo de jovens insuportáveis morrendo, que é uma cena totalmente esquecível. E isso é a pior coisa que um filme de Halloween pode fazer, é não ter morte boa, cara. A gente já tinha falado isso em Halloween Kills, mas parece que aqui eles conseguiram piorar a situação. Mas acho que não dá mais, a gente tem que entrar na spoiler zone pra gente falar realmente o tanto que esse filme é uma zona. Então roda a vinheta aí. You've just crossed over into the spoiler zone. Então, basicamente, Halloween Ends tem duas tramas. A primeira é Laurie Strode versus Michael Myers, que é um embate que a galera foi pro cinema assistir. A segunda parte é onde o filme fica esquisito, porque ele pega essa vibe de Halloween do Rob Zombie, porque ele apresenta esse personagem do Corey e o filme vai te mostrando várias situações que fazem com que esse personagem seja o novo mal encarnado de Haddonfield. Então a maioria dos assassinatos que acontecem não são nem o Michael Myers. Michael Myers nem foi, coitado. É esse tal desse Corey aí que ninguém se importa. Mas eu não vou mentir, eu achei quase genial quando o filme começa a fazer o Corey e o Michael Myers atacando as pessoas de duplinha, sincronizando o ataque, fazendo emboscada pra matar os outros. É porque eu também já tô meio saturado de Halloween fazendo o mesmo filme de sempre. Acho que o que todo mundo esperava que fosse ser Halloween Ends é 1 hora de Michael Myers matando gente aleatória por Haddonfield, pra no final ter ali um tempo de confronto com a Laurie e um combate final. Funciona, cara. Eu acho que não, eu ia achar um saco, pra falar a verdade. Eu acho que ia ser mais do mesmo, ia ser a mesma coisa que Halloween Kills, ou Halloween 4, ou Halloween qualquer porra, qualquer um dos vários Halloweens que já teve. E acho legal eles darem uma variada na história e fazerem essa coisa do aprendiz de Michael Myers. Mas como o filme é muito desfocado, isso acaba sendo uma parte muito pequena da trama que nem faz tanta diferença assim. Mas tem esse lance do Corey ficar do mal e ter muita justificativa pra ele ser do mal, aquela história traumática demais que parece o Rob Myers lá do Halloween do Rob Zombie. E aí o filme
começa com ele matando o menino babaca sem querer do jeito mais absurdo possível. Que o menino tranca ele num quarto, aí ele começa a ficar nervoso trancado no quarto e arromba a porta pra sair. Nisso que ele arromba a porta, ele acerta o menino com a porta sem querer, e aí vai com tanta força que o menino é arremessado por cima do corrimão e cai no vão da escada. Assim, eu não sou nenhuma especialista em física, mas a porta abre assim. Será que não era pra ele ter sido projetado pro lado e não pra frente? Era pra ter sido projetado pro lado ou pra baixo, porque do jeito que ele foi pra ele passar por cima do corrimão, a porta chegou e deu um gancho do Liu Kang nele pra ele decolar e cair, né? Que isso não faz sentido. Foi tipo sketch de Jackass, sabe? Ele abriu a porta e veio um socão assim que jogou o garoto. Mas eu acho que essa cena é meio esquisita assim de propósito pra gerar essa dúvida mesmo se foi um acidente ou não. Porque tem outra cena muito brega, inclusive, nesse filme, que é quando o Corey e o Michael Myers se encontram pela primeira vez e tem ali um amor à primeira vista, que o Michael Myers agarra o Corey pelo pescoço, aí eles se olham no olho, e eu juro, acontece igual na série original do Star Trek, quando o Spock faz a fusão mental com as pessoas e consegue sentir os sentimentos delas. O Michael Myers olha no olho do Corey, consegue enxergar o passado dele e fala, esse aqui é dos meus, e deixa o cara vivo. E aí passam uns flashes contando a história dele, é muito cafona. Mas aí o que eu acho legal dessa cena é que eles intercalam o menino que caiu supostamente sem querer no vão da escada com os jovens escrotos jogando o Corey da ponte, que é uma cena que acontece. Ele colocando essas duas cenas em paralelo, meio que deixa implícito ali que o menino cair da escada talvez tenha sido intencional mesmo. Mas enfim, a vida do Corey é muito sofrida, ele foi excluído pela cidade depois de ter matado a criança sem querer, ele sofre bullying pela galera descolada do colégio, o que não é lá uma coisa muito sensata de se fazer, né? Porque você parte do princípio que o cara é um assassino, aí tu vai mexer com ele? Sei lá, não é muito prudente. Mas o mais bizarro é o lance da mãe, porque ele tem uma mãe bizarra. Ela é super protetora, e aí tem uma cena que ela dá um tapa nele, e logo em seguida, pra pedir desculpa, ela vai tentar dar um beijo na boca do filho, na frente do pai. É muita camada, cara. A gente ficou tipo assim, cara, calma, pelo amor de Deus, vai com calma aí, David, que isso? Eu só tava pensando, o cara colocou isso no filme do Halloween, que vai levar milhões de pessoas pro cinema, ou sei lá... Isso é genial! O filme faz isso de piada, não é possível. Os caras fizeram um shitpost, tá ligado? O que a gente pode colocar nesse filme e sair impune, tá ligado? Tá pouco complexa a cabeça desse menino, vamos complicar. Então esse filme vai muito além do exagero, ele tá sem sentido. Porque são essas coisas completamente aleatórias que acontecem, mas que não servem pra nada, porque ninguém menciona depois. E aí chega a ficar engraçado, porque a gente pelo menos começou a rir muito do tanto que os caras estavam sendo ousados do que eles estavam colocando no filme, sabe? A melhor coisa de todo esse arco do Corey são, de novo, os paralelos com o filme original. Quando ele vai matar a mãe dele, por exemplo, ele pega uma faca na cozinha em um plano de ponto de vista que é bem parecido com a cena de introdução do filme original. Eu só acho que essa cena tá no lugar errado do filme, né? Porque... quando ele vai pegar isso, uma ação simbólica ali, igual ao primeiro assassinato que o Michael Myers fez, ele já matou umas 7 pessoas na trama. Então eu acho que ele tinha que matar a mãe primeiro, pegando a faca no plano igual o Michael Myers criança, pra ficar mais efetivo e fazer sentido. E acho que o personagem do Corey ser completamente exagerado, como a gente tá falando, acaba deixando os outros personagens do filme burros por tabela. A Allison, que é a neta da Laurie, tá péssima nesse filme. Porque o Corey é obviamente psicopata. E não é nem um pouco sutil, o cara começa a dormir no chão no mesmo lugar onde a criança que caiu da escada morreu. Começa a mandar uns papos pra ela sobre se vingar da cidade e ela decide ignorar isso tudo e namorar ele. Boa parte do filme foca nesse romance dos dois, que é muito mal estabelecido, diga-se de passagem. Eles saem, tipo, 2 vezes antes dele começar a mostrar as red flags dele ali. E a menina continua saindo com o cara como se nada tivesse acontecido. Tipo, não é uma pessoa que ela tá há anos, não. É um cara que ela literalmente acabou de conhecer, cara. E o pior é que, apesar dela ter passado por tudo que ela passou, ela vira a típica personagem burra de filme de terror. Porque ela resolve dar moral pro cara claramente psicopata que ela acabou de conhecer, ao invés de ouvir a grande especialista em Haddonfield, que é a avó dela, que é a Laurie. E aí, resultado, a gente acaba odiando a Allison nesse filme porque não tem como. A Laurie não faz sentido nenhum nesse filme, ela tá completamente descaracterizada em relação aos últimos 2 filmes. E acho que essa foi uma das maiores reclamações de todo mundo na internet sobre esse filme também. Porque o Halloween de 2018 mostra ela completamente traumatizada e preparada para lidar com Michael Myers 40 anos depois dos assassinatos, com o Michael Myers preso.
E aí esse filme começa com o Michael Myers deu um último ataque que matou geral na cidade, tá com um paradeiro desconhecido, ainda tá livre por aí, e a Laurie cagou, abaixou a guarda, tá vivendo de boa, escrevendo livro, good vibes, fazendo terapia. E aí tem esses momentos que voltam um pouco a Laurie do Halloween 2018 que eu acho bons na trama, né? Tipo, os jovenzinhos estúpidos começam a zoar com ela, aí ela tira a faca pra furar o pneu do carro deles. Foi uma cena engraçada também, foi uma cena boa. Pior que a Laurie, só o Michael Myers mesmo, que ele tá literalmente morando no esgoto. O pior desse filme é que ele contradiz totalmente o Halloween Kills. Porque o Halloween Kills acaba com aquela galera toda da cidade linchando o Michael Myers. E aí ele apanha pra cacete dessa galera numa situação que você fala, brother, são 300 contra 1, não tem como. Mas ele sobrevive, mata geral e fica implícito que, nossa, de fato o Michael Myers tem uma coisa sobrenatural aí. Mas aí nesse filme eles simplesmente voltam atrás e botam o Michael como um cara velho, enfraquecido, coitado, sofrido. E aí depois do Michael Myers apanhar tanto no Halloween Kills, comer o pão que o diabo amassou, nesse filme eles decidem, tipo, ele é humano mesmo. E aí a Laurie vai lá e mata ele com uma facada. E é uma cena que parece uma cena de Monty Python, assim, porque eles estão lutando na cozinha e a Laurie vai lentamente prendendo os membros dele na bancada com umas facadas, com umas coisas assim. Só que ele continua tentando lutar com ela, até que chega um momento que ele fica só com uma perna livre e ele tá tentando chutar ela ainda com a única perna livre dele, porque tudo que ele consegue fazer é atacar, sabe? É muito bizarro. E aí o filme termina com uma sequência que parece que eles quiseram fazer uma coisa épica, tipo o final do Candyman original. E aí toda a cidade de Haddonfield se junta pra levar o corpo do Michael Myers até o Ferro Velho, em alguns momentos, até fazendo um crowdsurfing, assim, uma coisa bem mártir. E aí eles fazem isso tudo pra no final tacar o corpo do Michael Myers num triturador e certificar que dessa vez ele não volta mais. O que eu honestamente acho que foi o David Gordon Green falando um grandíssimo foda-se pra franquia, que falou, já que me obrigaram a fazer 3 filmes, eu vou acabar de um jeito que não tem como eles tirarem mais esse homem. Vou triturar ele num triturador de carne gigante, que só se ele voltar como espírito. E o pior de tudo é que por si só, isso não é ruim. Ele ser só um humano, ele ser um velho morando no esgoto, ele ter sido triturado pela galera pra certificar que ele não vai voltar mais, tudo isso é ok, tudo isso é legal, só é mal feito. Até porque a gente sempre reclama que a galera sempre dá uma facadinha e, morreu. E eu sempre falo, mano, corta essa cabeça, tira essa cabeça desse corpo, separa. Aí já tacaram o triturador, eu falei, ok. Esse filme me passou muito a vibe de Star Wars 8, que eles têm essa temática de tentar romper com os legados da franquia, romper expectativas e passar essa mensagem de que tem que deixar o passado pra trás e fazer uma coisa nova. Só que os dois filmes acabam se embananando tanto ali, colocando um monte de coisa inútil no meio, que acabam se perdendo. E eu acho que eles colocam bastante isso nos detalhes do filme, tipo, ele já começa com a reportagem no jornal falando como a casa Myers antiga foi demolida, e até a introdução do filme, os créditos iniciais, tem essa coisa simbólica, porque tem aquela abóbora de sempre que tem nos filmes do Halloween, e aí eles colocam uma abóbora crescendo dentro da outra, e elas vêm sempre com a mesma cara, assim, simbolizando a franquia, que vem sempre o mesmo filme, até que no final, quando os créditos acabam, aparece uma abóbora sem cara nenhuma, uma abóbora que tem que ser encravada ali ainda, que significa esse filme, o futuro da franquia ali. Achei bonitinho isso. Semiótica. Semi-semiótica, né? Semi-semiótica. Mas eu acho que nada disso funciona porque esse filme tá seguindo diretamente o Halloween Kills, que é um filme que faz o extremo oposto. É um filme que abraça a franquia e fica revivendo todo tipo de personagem completamente inútil do primeiro filme de volta, faz um fanservice absurdo. E aí que a gente chega nessa questão que se partir do princípio que eles tinham pensado 2 filmes e foram obrigados a fazer 3, o que me parece é que o Halloween Ends era pra ser a continuação real do Halloween de 2018 e o Kills eles colocaram ali só por obrigação. Acontece que o começo do Halloween Ends encaixa muito melhor com o final do de 2018. A Laurie acha que o Myers morreu naquele incêndio que teve na casa dela. Por isso que ela supera o trauma e começa a tentar tocar a vida dela pra frente, fazer terapia e tudo mais. Faz sentido. Esse filme tem o personagem do ex-namorado babaca da Allison, que é um policial que eles só inventaram do nada e nunca tinha aparecido antes. E pra mim faria todo sentido esse personagem ser o namorado dela do filme de 2018, porque ele é babaca naquele filme e ele sobrevive àquele filme, então
se não tivesse o Halloween Kills, seria ele ali. E parece muito que o personagem do Corey foi inventado pra substituir um papel que a Allison teria feito, porque o 2018 termina com ela segurando a faca do Michael Myers, dando aquela dica de que ela pode ser o próximo assassino. E faria todo sentido a Allison ser uma possível Michael Myers nesse filme, porque encaixa essas cenas, tipo, o primeiro cara que ela vai matar é o ex-namorado dela, que é o policial. A cena que o Corey tá matando a mãe dele era pra ser a Allison matando a Judy Greer, mas como ela morreu no outro filme, colocaram essa outra personagem. Pra mim isso encaixa muito bem, faz todo sentido, porque o Halloween 2018 ele tinha essa coisa meio de quebrar o misticismo da franquia, essa coisa de os jovens não saberem quem é o Michael Myers e se for só uma coisa que aconteceu no passado. E o Halloween Ends tem a mesma temática, mas acaba que essa trilogia ficou muito confusa porque os filmes são conflitantes ali no que eles querem passar e eles são contraditórios também. A conclusão que a gente chega aqui, o verdadeiro Halloween Ends são os amigos que fizemos no caminho. Então é isso que é Halloween Ends. É um filme muito desfocado e muito absurdo. Ele é tão bizarro com todas as escolhas que ele faz que é impossível não respeitar pelo menos um pouquinho esse filme, mesmo ele não sendo muito bom. A gente deu várias risadas com as partes mais estúpidas e aleatórias da trama, e é muito surreal como essa história toda foi feita. É um filme difícil de colocar em categoria, então a gente vai colocar como uma trecheira mesmo, e é isso, e foi. Então, tendo dito tudo isso, vamos à trama. Você vai ficar com essa faca o vídeo inteiro? Eu gostei da faca, parece um maestro. A monetização vai toda com Deus, você sabe, né? Não vai nada, uma faca de plástico. Não faz nada. Você tá igual o namorado da neta da Laurie Strode.